Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar hoje sobre esse livro aqui sufocante, que é Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Ele foi publicado em 1899 em fascículos e depois em 1902 como livro, né? Foi a nossa última leitura coletiva aqui da área de membros, então a gente leu, a gente debateu sobre esse livro aqui. Interessantíssimo. Hoje eu vou trazer aqui os pontos principais para vocês, tá joia? Mas se você quiser ter acesso à nossa área de membros, é só você assinar o membros aqui do canal, é só R$ 7,99 por mês, é uma contribuição simbólica mesmo, e você tem acesso às nossas lives de leitura coletiva. As leituras coletivas aqui do canal são todas feitas agora através da área de membros, tá bom? Vocês têm acesso lá também a cronogramas detalhados de leitura, que eu faço o cronograma bem certinho, com metas bem tranquilas para dar para todo mundo participar, sem correria, porque eu acho que essa correria em meta literária prejudica muito a sua relação com a literatura. Então aqui não tem correria, tá bom? É tudo bem suave. Você também tem acesso lá no Membros aos emojis exclusivos e você pode votar nas próximas leituras coletivas, tá bom? Essa daqui já foi, né? A gente já conversou. As lives estão salvas lá. Se você entrar no Membros, você vai ter acesso a essas lives. E atualmente a gente está lendo A Volta ao Mundo em 80 Dias. E a gente já tem a próxima leitura, que vai ser a leitura de junho e julho. Vai ser um calhamaço. Então eu separei 2 meses. Eu vou colocar a foto aqui porque quando eu tô gravando esse vídeo aqui ainda não saiu o resultado da votação, tá? Então agora eu não sei ainda qual vai ser essa leitura, mas quando esse vídeo for ao ar a gente já vai saber qual vai ser a próxima leitura. Então a gente tá lendo A Volta ao Mundo em 80 Dias agora e depois será este livro que tá aqui pra vocês, tá joia? Então vai lá, entra no Membros, tem acesso a tudo isso, inclusive assista às lives que a gente fez sobre Coração das Trevas. E vamos então conversar sobre esse livro aqui. Então, do que se trata Coração das Trevas? Aqui a gente vai acompanhar o Marlon, que ele é um rapaz que ele sempre quis fazer uma viagem pelo Rio Congo. Ele é um marinheiro, né? Ele sempre quis fazer uma viagem pelo Rio Congo, porque ele conta que olhava aquele rio em forma de serpente e aquilo o atraía. Enfim, ele vai atazanar um monte de gente até ele conseguir um emprego como como capitão de uma embarcação que vai fazer de uma companhia, né, que trabalha ali explorando aqueles arredores ali do Rio Congo. Essa exploração do lugar é feita através da extração de marfim, que é uma atividade extremamente cruel. Se você tiver estômago, dê uma olhada aí nas fotos do Google que você vai ver como que é cruel. Se você tiver estômago. Enfim, essa companhia aqui que o Marlon consegue esse emprego como capitão da embarcação faz isso. Mas o Marlon, a missão que o Marlon vai receber vai ser a de resgatar um gerente dessa companhia que tá lá no último posto, né? Então tem o rio, e aí ao longo desse rio vai tendo postos dessa companhia, onde vão ficando ali gerentes que tem a equipe deles que vai fazer a extração do marfim e vai mandar para a cidade, né, para o continente, enfim. E aí o último gerente lá do último posto, que fica no Coração das Trevas, tá sem mandar notícia já há algum tempo. Então a companhia vai mandar o Marlon ir lá para ver se ele tá doente, se ele tá morto, né? O que tá acontecendo, para resgatar esse gerente lá. E esse gerente desse último posto lá no Coração das Trevas, ele é o gerente mais rentável dessa companhia. É o gerente que mais extrai marfim, né? E ele se chama Kurtz. E aí a gente vai acompanhar então o Marlon nessa viagem aí ao longo do Rio Congo, que não fala aqui na narrativa, mas dá dicas, né, de onde é e enfim, tem também a questão do autor do livro ter feito essa viagem pelo Rio Congo. A gente já vai chegar lá, a gente sabe que é o Rio Congo, tá, gente? E a gente vai acompanhar essa viagem do Marlon pelo Rio Congo para tentar resgatar esse tal desse Kurtz, que tá lá no último posto dentro do Coração das Trevas. E o Kurtz está dentro do Coração das Trevas
em vários sentidos, tá? Não só no coração das trevas mesmo, fisicamente, mas também no sentido figurado. E é isso que a gente vai acompanhar aqui. E eu vou ficar por aí na sinopse, porque é isso que vocês precisam saber para ler esse livro. Eu não gosto de dar spoiler, não darei spoiler aqui nessa resenha. É isso que vocês precisam saber para ler Coração das Trevas. Então, eu falei que o autor, o Joseph Conrad, ele viveu essa história aqui. Ele, de fato, fez essa viagem pelo Rio Congo, que ele vai narrar aqui através do Marlon, né? E ele ficou muito marcado por essa viagem. Tanto que era uma viagem que era para durar, acho que 2 anos, e ele não conseguiu ficar 6 meses nessa viagem aí, né? Então, ele mastiga essa história por 9 anos, e depois de 9 anos, ele vai lá e escreve Coração das Trevas. E eu acho que por ele ter vivido essa história, ele consegue nos passar exatamente o sentimento que ele quer com essa história. E qual é esse sentimento? O horror. O horror. Tem até uma frase muito famosa desse livro que é justamente isso, né? O horror que acontece num momento crucial aqui da história. E é exatamente esse o sentimento que a gente tem durante todo o livro, né? São vários sentimentos, mas esse é o principal. A gente fica horrorizado, não no sentido de história de terror, sabe? Tem gente que interpreta por esse lado também, mas é mais o horror da vida real, então é pior. É um livro que questiona a gente, que vai lá no fundo, assim, sabe? Que cutuca a gente e que mostra o que a ganância pode fazer com o ser humano. Porque existe uma diferença entre ser ambicioso, né? Querer as coisas e correr atrás das coisas, e você ser ganancioso, né? Você querer aquilo para si sem se importar com o mal que você está fazendo ao seu redor. E aqui o livro trata da ganância mesmo do ser humano e das consequências dessa ganância, até onde uma pessoa pode ir para atingir ali os seus objetivos, quanto mal a pessoa, nós, pessoas, seres humanos, somos capazes de fazer e mais, como que a gente fica insensível diante desse mal, porque a gente se acostuma com os horrores da vida, a gente se acostuma com os horrores do dia a dia, a gente não se acostuma com a violência, a gente não se acostuma com tanta coisa que é muito séria e a gente trata como se fosse mais um dia normal na nossa vida. Isso é essa insensibilidade do ser humano, que vai ficando meio anestesiado mesmo diante dos horrores, e o Joseph Conrad ele trata isso muito bem aqui nessa obra. Eu vejo muita gente falando, né, quando vão comentar sobre esse livro, sobre as questões de exploração, de colonialismo, e realmente tem isso, né, tem essas discussões aqui nesse livro, e é importante que você observe isso e pense sobre isso também, mas como todo mundo fala sobre isso, eu quero chamar a atenção para uma reflexão que eu não vejo as pessoas fazendo, e que esse livro aqui me despertou, que é sobre as nossas pequenas crueldades particulares. Você já pensou sobre isso? Porque a gente pensar assim que é cruel a extração do marfim é fácil, é igual eu falei com você, dá uma olhada aí no Google que você vai ver que é cruel. Ou você pensar que você colocar as coisas acima das pessoas é uma coisa errada. É óbvio também, né? Então eu não quero ficar nessas obviedades, porque é o tipo de coisa que todo mundo sabe ou deveria saber, né? E eu quero partir para uma coisa mais profunda, porque é um livro tão denso, é um livro de fato tão profundo que eu acho que a gente não pode ficar só na superficialidade. A gente tem que ir a fundo e a gente tem que apontar o dedo pra gente, porque sempre a gente lê os livros apontando o dedo para os outros, né? Ah, esse livro me faz refletir sobre a crueldade do ser humano, porque as pessoas que extraem o marfim, porque as pessoas que valorizam mais as coisas do que o ser humano. Mas e você? E as suas pequenas crueldades do dia a dia? Esse livro aqui, ele propõe também, de uma forma mais discreta, que a gente aponte o dedo pra gente mesmo, para que a gente perceba as nossas pequenas crueldades. Por exemplo, quando a gente pensa em colonialismo, né, que é uma coisa que se discute aqui, a gente pensa, entre tantas coisas, sobre uma pessoa querendo impor, um grupo de pessoas, né, querendo impor a sua opinião, a sua cultura a outras pessoas. E a gente não faz isso?
né? Não tem alguma vez na sua vida que você nunca ficou com raiva de alguém porque ela pensa diferente de você, xingou alguém de burro, de estúpido, seja lá do que for, porque ela pensa diferente de você, né? A gente faz isso. Você já cancelou alguém aí na internet, já xingou alguém na internet porque ela pensa diferente de você, sabe? E aí, independente de estar certo, de estar errado, nós fazemos isso. Esse comportamento de criticar quem pensa diferente, de alguma forma querer impor a nossa opinião, é típico do ser humano e a gente faz isso, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode pensar em melhorar na nossa vida, na nossa personalidade, aí na forma da gente lidar com o outro, né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, que eu acho que parece uma viagem, mas fez sentido pra mim, essa questão de valorizar as pessoas, as coisas em detrimento das pessoas, que aqui tem muito disso, né? Os habitantes ali do lugar, né, os nativos ali do lugar, eles são explorados até a última gota e quando eles não servem mais para trabalhar para a companhia, eles são largados para morrer. Tem muito disso, né? É lógico, guardadas as devidas proporções, muitas vezes a gente mesmo valoriza as coisas acima das pessoas ou valoriza demais as coisas que não deveria valorizar. E aí eu fiquei pensando, olha a minha viagem, né? Eu não empresto livros. Ou não emprestava, tô revendo isso daí, né? Porque eu já emprestei livros e os livros voltaram destruídos. Normalmente, quando eu emprestava livros, eles voltavam destruídos. As vezes que eles voltaram perfeitos foram exceções mesmo. Já voltou livro assim, com a capa partida no meio, que a pessoa dobrou a capa, para vocês terem uma ideia. Enfim, e aí isso fez com que eu não emprestasse mais livros, porque eu coleciono livros, eu quero os meus livros aqui, bonitos pra mim, eu trabalho com isso, eu amo literatura, eu tenho um apego mesmo a esse objeto. Mas a partir do momento que esse apego fica maior do que o prazer em contar aquela história para uma pessoa, porque quando eu tô emprestando um livro, eu tô contando aquela história para uma pessoa, eu tô fazendo aquela pessoa de alguma forma abrir a mente dela, aprender alguma coisa, se distrair. Eu tô junto com o livro, emprestando todos os benefícios que vêm junto com o hábito da leitura. Eu tô incentivando aquela pessoa a ler, né? E eu coloco o meu apego aos livros acima disso. E é isso que eu prego aqui, é incentivar as pessoas a ler, se aprofundar nas histórias, tirar o melhor dos livros, usar os livros para melhorar a nossa vida. E aí, quando uma pessoa quer um livro emprestado, eu nego tudo isso a ela. Eu fiquei questionando isso. Isso, de alguma forma, lógico que muito menor, né? Muito menos grave do que o caso aqui do livro, né? Mas é uma forma também de valorizar a coisa, no caso o livro, em detrimento das pessoas. Então eu acho sim que a gente pode trazer essas grandes discussões que podem e devem ser feitas também, é lógico, mas a gente pode trazer para a nossa própria vida, porque senão fica muito fácil, né, gente? A gente só mostrar as grandes questões, porque aí é cômodo, não tem muito o que a gente fazer, né? A exploração do marfim lá, nossa, mas o que eu vou fazer, né? Eu só posso falar aqui que é cruel, que é errado e tal, mas o que de fato eu posso fazer? A gente tá meio de mãos atadas, né, de certa forma. E as coisas da nossa vida mesmo que a gente pode mudar, a gente prefere às vezes fechar os olhos, porque aí dá trabalho, porque aí a gente pode de fato colocar a mão na massa. Então o que eu proponho aqui é que você leia Coração das Trevas, que você sinta a densidade e a crueldade dessa história e traga ensinamentos para a sua vida, porque isso vai ser uma riqueza que ninguém vai te tirar. Tá, agora partindo para uma parte mais técnica aqui, que eu me empolguei, né? Coração das Trevas foi uma leitura incômoda para mim em vários sentidos, o que não significa que foi ruim, porque incômodo nem sempre é ruim, tá, gente? Incômodo porque ele cutuca a gente mesmo e incômodo também por essa questão mais técnica. Ele é um livro feito para nos confundir, feito para causar esse sentimento de caos, de que a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo, de que a gente não está enxergando muito bem. A sensação durante a leitura
é sempre que tem uma névoa, que a gente tá vendo as coisas meio embaçadas. Sabe quando a gente tá meio assim de olho fechado, sabe? Não consegue enxergar muito bem os contornos das coisas? É essa a impressão que a gente tem durante a leitura e isso é proposital, né? Para causar essa atmosfera mesmo de mistério, de perigo iminente. E você não sabe de onde vem ali o golpe, sabe? Então tem tudo isso aqui na construção mesmo dessa narrativa. Fora que tem uma não linearidade aqui na narrativa, tem um vai e volta no tempo e tem também 2 narradores. E nada disso é muito bem delineado, porque nada nessa narrativa é muito bem delineado, tá, gente? Então, o vai e volta no tempo não fica muito claro quando tá agora, quando tá depois, e os narradores também não fica muito claro quando é um, quando é o outro, tá? Em linhas gerais, o que você precisa saber para entrar nessa leitura aqui é que é uma história dentro de outra história, por isso que tem 2 narradores. Então a gente começa com o primeiro narrador, que é um marinheiro X, né? Que ele começa a falar assim, eles estão esperando ali a maré baixar para eles saírem com os barcos e tal, e ele fala, eu tenho uma história aí que eu posso contar para vocês, de um tal do Marlowe, que é um outro marinheiro, e aí então eu vou contar essa história. E aí esse primeiro narrador começa a narrativa assim, falando que vai contar a história. E aí quando ele começa a contar a história, é como se a gente entrasse na cabeça dele e visse o Marlowe contando a história para ele. E aí a gente tem o segundo narrador, que é o Marlowe. Então tem esse primeiro marinheiro e o Marlowe. São os 2 narradores dessa história, por isso que é uma história dentro de outra história, tá bom? Eu acho que isso já vai situar bastante vocês no que acontece aqui nessa narrativa, tá? Não é a coisa mais fácil do mundo de ser lida, inclusive quando esse livro ganhou aqui lá para leitura coletiva nos membros, teve gente que falou, eu não vou ler porque falam que é muito difícil, falam que é muito denso. É uma leitura densa e é uma leitura mais complexa sim, não é a leitura facinha não, mas isso não significa que ela não seja recompensadora. Quando você vence a dificuldade dessa leitura, aí você vai ser tão recompensado, mas tão recompensado, sabe? Então, qualquer pessoa, vale falar isso, qualquer pessoa é capaz de ler, não é uma leitura difícil, no tipo, impossível, não vou entender, não. É uma leitura que vai te dar um pouco mais de trabalho, sim, eu não vou te enganar, não, eu quero que você leia, mas eu quero que você saiba a realidade, tá? Então, por exemplo, eu, que sou uma leitora experimentada, eu leio há muitos anos, né? Desde a minha infância, então são muitos anos. E teve momentos aqui que eu tinha que voltar, tipo, não entendi, peraí. Você meio que se perde, sabe? E aí você volta, relê aquilo, entende e continua. O que eu digo pra você é pra você não seguir em frente sem entender. Se você se perdeu em algum momento, a narrativa ela é feita pra você se perder, gente. É como se você estivesse na selva, você vai se perder ali, sabe? É genial, é genial. Mas enfim, na hora que você se perder, não continua não. Volta, entende aquilo ali e aí você segue. É um livro curto, ele tem só 3 capítulos pra você ter uma ideia, mas não é uma leitura rápida, é para você fazer com tranquilidade. E aí eu tenho certeza que você vai se sentir recompensado. É o tipo de leitura que eu falo, né, que a leitura transforma. E esse livro aqui, ele pode te transformar de tantas formas, não só nas reflexões que eu já falei aqui, algumas que eu fiz, né, mas tem muitas outras que a gente poderia debater, mas esse vídeo já deve estar enorme, mas também no sentido de você ganha um casco, assim, como leitor mesmo, sabe? Você ganha experiência como leitor mesmo. Então, é um livro que ele é um livro incômodo, sim, mas é uma baita de uma leitura e eu super indico que você faça essa leitura aqui, tá bom? Se você quiser entrar nos membros, você vai ter acesso lá às lives que vão te ajudar a entender um pouco melhor essa história. Tô te esperando, tá joia? De qualquer forma, comigo ou semigo, né? Leiam esse livro aqui porque vocês vão ser recompensados, tá bom? Leiam com carinho, com calma, com cuidado e vocês serão recompensados. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.